UNEP-CP. Estamos, então, abrindo essa sessão da segunda mostra de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do campo de públicas. Meu nome é Paula Schomer, sou professora de administração pública aqui da UDESC, também colaboradora do Programa de Desenvolvimento e Gestão Social da Bahia, que é a nossa conexão para muitos de nós, aí com Ranieri, Dona Lisa, Edilson, enfim, vários de nós que temos essa ligação com a Universidade Federal da Bahia, mas que estamos em vários lugares, né? Estamos em diferentes partes do país aí também trabalhando nesse campo de públicas e nas suas interfaces com a gestão social e outros campos. E hoje, então, vamos discutir nessa sessão mais especificamente experiências de observatórios, e antes, então, da gente entrar nos temas mesmo, o que eu vou propor é uma rodada aqui de apresentação mais informal para a gente conhecer quem está aqui na sessão. Podemos ir pela ordem alfabética aqui, que daí fica... Cristiane, poderia começar se apresentando rapidamente? Não está aí a Cristiane. Damares? A Regina chegou também, legal. Vamos ver quem... Elisa, então, a Elisa, então, eu vou apresentar, já estava indo pela alfabética, mas agradecer aqui a presença da Elisa e da Isabela, vou deixar que elas se apresentem, mas agradecer muitíssimo, nós as convidamos para serem as debatedoras dessa sessão, então eu vou estar fazendo a mediação, e a Elisa e a Isabela vão trazer o olhar delas também, enfim, de onde estão, das suas organizações, da sua experiência, também conectada de alguma forma a essa temática dos observatórios, ou de como as universidades também dialogam com o espaço em que atuam. Então, Elisa, se você pudesse apresentar, já te agradecendo muitíssimo por estar aqui conosco. Obrigada, Paula. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Eu sou Elisa, sou formada em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras, né, e durante esse período que estive na universidade, fui integrante, né, do Observatório de Políticas Públicas da universidade, né, então, muito grata em poder contribuir nessa discussão, tá? Além disso, trabalhei na Confederação Nacional de Municípios, né, sou especialista em gestão de projetos, toda a minha atuação voltada aí principalmente para o trabalho com os municípios, e vou tentar contribuir com esse debate aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, Elisa. Érica? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Érica, sou bolsista aqui do Observatório das Cidades do Cariri, estudante do curso de Administração Pública da UFCA, e é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Bacana, Érica, que bom, bem-vinda também. Francisco Tavares? Olá, boa tarde, desculpa, é porque eu estou pelo celular. Meu nome é Francisco, eu sou acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da UNB, e é isso. Bem-vindo, Francisco. Francisco Ranieri, agora. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ranieri, sou professor aqui do curso de Administração Pública e Gestão Social da Universidade Federal do Cariri, e também do Programa de Desenvolvimento e Gestão Social da Universidade Federal da Bahia, que a Paula já mencionou em outras falas dela. E uma das iniciativas de extensão que eu coordeno aqui, junto ao curso de Administração Pública e Gestão Social, é o Observatório das Cidades do Cariri. A gente vai conversar melhor sobre ele daqui a pouquinho. Um prazer grande estar aqui nessa sessão. Muito bom, Ranieri, bom te ver. Vamos em frente, Igor. Igor, talvez... Quem está sem microfone, que é a Damares, pode se apresentar ali pelo chat. O Hudson, então, gostaria de... Bom, tava silêncio até agora, vou falar, olha só. Mas enfim, eu me chamo Hudson, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, mas atualmente eu faço doutorado em administração, né, na UDESC, ESAG, e faço parte do Observatório de Inovação Social de Florianópolis, que a gente vai conversar daqui a pouco um pouco sobre ele, espero não ter barulho. Legal. Isabela, bem-vinda, muito obrigada. Você poderia se apresentar? Claro, obrigada, Paula. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Isabela, eu sou gestora pública de formação,
minha formação na USP, em São Paulo. Hoje, apesar disso, moro aqui no Rio de Janeiro, então também estamos conectados de vários lugares aí do Brasil. Sou mestranda em Planejamento Urbano e Desenvolvimento Regional pelo IPUR, da UFRJ, e tenho aí uma trajetória de contribuição para o setor público, né, trabalhando como servidora há mais de 10 anos em várias secretarias, principalmente de municípios, e hoje eu estou no terceiro setor, aí contribuindo a partir de uma outra perspectiva. Então, esse tema de observatórios também faz parte aí das minhas experiências, né? Conduzi um observatório, né, ajudei a criar um observatório em Niterói, aqui no Rio, e espero poder contribuir, né, com esse debate e também aprender muito com vocês. Então, obrigada de novo pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigada. José Cleiton? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cleiton, eu sou estudante de filosofia, né? Estou para concluir esse curso esse ano. Faço parte, né, do Laboratório de Estudo de Gestões de Cidades e Territórios, LACIT, e faço parte também do programa do Observatório de Cidades, né, do Cariri, aqui vinculado ao curso de Administração Pública na UFCA. Mas sou militante, né, de movimento popular. Já tem 8 anos que sou agente voluntariado da Caritas, né? Fui da RECID, da Rede de Educação Cidadã, e atualmente sou da Coordenação Nacional do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, né? Que trabalha também com essa perspectiva dos direitos sociais, principalmente no âmbito urbano. Então, é isso. Bacana, muita riqueza aqui das trajetórias das pessoas que se encontram aqui nessa sala. Lúcio? Vou seguindo. Vai, Lúcio. Olá, tudo bom, Paula? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lúcio, eu sou professor do Bacharelado em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, e nos últimos anos também tenho sido responsável pela oferta de uma disciplina nossa, de viés aplicado, de aprendizagem em políticas públicas, que se chama Observatório de Políticas Públicas. Então, uma satisfação poder estar aqui e poder acompanhar a discussão com vocês. Obrigado. Excelente, obrigada. Marcos? Marcos não está online agora, não sei. Monier? Isso. Monier. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Me chamo Monier. Sou estudante do Cariri, da Universidade Federal do Cariri. Também era bolsista vinculado ao LACIT, né? Assim como o Cleiton. Portanto, tinha Ranieri que está aqui como meu orientador. Então, acho que é só isso mesmo. Bem-vindo. Bom, na sequência aqui tem a amostra, não sei se a Doraliza ou o Léo querem falar alguma coisa. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Doraliza, tá? Eu estou aqui dando suporte também à sessão juntamente, à mostra, né, juntamente com o Léo. Eu sou professora da UFRB, do curso de Tecnologia e Gestão Pública. Sejam bem-vindos, viu, ao 4º ENEP-CP. E o Léo está sinalizando aí também, tá? Na tela, gente. Obrigada, Paula. Um abraço para vocês. Boa mostra. Obrigada por tudo. Vamos em frente. Léo, você quer falar ou só sinalizou? Obrigada aí pelo... Posso me apresentar rapidinho? Opa, é bom a gente se conhecer. Vai, boa tarde a todos, todas. Eu sou o Leandro Queiroz, sou jornalista formado pelo UFRB e estou, né, ajudando na comissão, né, na organização do ENEP-CP. Então, boa exposição para todos vocês. Bom evento. Obrigada. É melhor quando a gente se conhece, né? Só fica nas mensagens ali, muito melhor assim. Nara? Boa tarde. Eu sou a Nara, eu sou graduada em Gestão de Políticas Públicas pela UNB, participei do Observatório de Formação e Gestão Social com a Rosana Bulhosa, queridíssima, e no último ano eu também trabalhei com monitoramento de política pública e monitoramento do Executivo e Legislativo. É isso, gente.
Obrigada, Ana. Que bom que você está aqui também. Bom, o Rafael e a Regina, eles vão apresentar a primeira experiência, né? Então, eu vou sugerir que a gente vá para a Roberta, e depois vá para o Rafael e a Regina, então, já para começar a apresentação. Pode ser assim? Roberta, você está por aí? Oi, eu? Pode se apresentar? Claro, boa tarde. Eu sou estudante de Políticas Públicas da URGS, do mestrado, e vim conhecer um pouco, né? Aprender um pouco sobre os observatórios. Estou bem curiosa para ver as experiências. Obrigada, Roberta. Bom, pessoal, por questão de tempo, tem pessoas que chegaram depois dessa minha ordem aqui. Eu vou pedir para se apresentarem no chat, para a gente poder começar, então, a conhecer um pouco mais dessas experiências. Então, passando aí para a Regina, para o Rafael, para eles se apresentarem e também já iniciarem a apresentação, então, do Observatório de Políticas Públicas. Na sequência, então, os colegas aqui, o José Cleiton, a Érica, o Ranieri, vão apresentar a experiência do Cariri, e a gente fecha, então, com a nossa experiência aqui de Florianópolis, com o Hudson, a professora Carolina, que deve estar chegando também. E, então, eu pedi, né, a gente falou antes, mas, assim, quanto mais vocês conseguirem ser breves na apresentação, melhor, porque vejam que a gente tem uma riqueza enorme aqui de perspectivas, né, então vamos aproveitar para debater. Então, a ideia é fazer uma apresentação muito curta mesmo, para introduzir a experiência, depois a gente ouve a Elisa e a Isabela e abre para todos poderem debater. Podemos, então, Rafael, Regina? Eu vou me apresentar primeiro, porque o Rafael que vai fazer a apresentação, tudo bem? Assim, depois ele já se apresenta e já começa. Boa tarde, Paula, boa tarde a todos, todas, a todos. Eu sou a professora Regina Leisner, eu sou daqui do interior de São Paulo, né, da Unesp de Franca, e aqui eu sou professora na graduação em Relações Internacionais e no programa de pós-graduação em Direito, né, na linha de Políticas Públicas, e também aqui eu coordeno o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, aos quais se vincula esse projeto que o Rafael vai apresentar agora. Ele é um projeto que está dentro desse núcleo, é o Observatório de Políticas Públicas, né, que tem uma parceria, inclusive, com o Laboratório de Relações Internacionais do nosso curso. Aí o Rafael vai fazer melhor a apresentação. Uma alegria estar aqui. Obrigada. Muito bom, Regina, muito obrigada. Bom estar contigo aqui. Rafael, então, está contigo. Você vai usar a apresentação? Como vai ser? Posso usar a apresentação? Pode. Uhum. Você quer que eu sinalize tempo ou você se controla aí? Quanto mais ou menos tempo? Até 10 minutos estourando. Ah, perfeito. Acho que é bom, né, a Paula avisar a gente, né, Rafa? Sim, quando der uns 5 minutinhos, você pode dar um toque na metade do tempo. Na metade eu aviso, tá bom. Perfeito. Então, pessoal, me apresentando rapidamente, né, meu nome é Rafael de Almeida, eu sou bacharel em Relações Internacionais pela Unesp Campus Franca, né, e sou mestre em Relações Internacionais também pela Federal de Uberlândia, né. Então, eu já tenho contato, né, com NEPs desde a época da graduação, né, mas especialmente nos últimos anos, especialmente a partir de 2019, que a minha colaboração está mais vinculada aí às questões em torno do observatório, né. Inicialmente, eu coloquei essa imagem, né, porque como é um congresso nacional, às vezes, para localizar mais ou menos aonde a gente está, né, e qual que é o foco do observatório, né. Então, aqui dentro do estado de São Paulo, a gente está nessa área aqui bem mais no nordeste do estado aqui, né. Então, a gente está aqui na região administrativa de Franca, né. Então, elas são compostas por 23 municípios, né. Então, todo o trabalho do observatório está muito focado nessa região, né. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ver se ela carrega aqui. Então, tá aqui os autores, né, dessa apresentação, além da professora e de mim aqui, tem o Matheus e o João Tonedo, que eu acho que eles ainda não conseguiram entrar aqui na chamada, né? E além de nós quatro, né, quem tem mais participação ativa nessa parte específica que a gente vai conversar aqui hoje é a Júlia Silveira, que tá presente aqui no chat, e o Vitório e a Falo também, que são outros colaboradores, né?
Então, assim, atualmente, a equipe dessa parte que a gente vai falar, que o observatório, esse é um dos ramos, tem uma outra frente, que aqui a gente vai ver aqui, o foco muito aqui em torno dos diários oficiais dos municípios, do Estado e da União, né? E tem uma outra frente de trabalho que está em torno de notícias, né? Que não é tanto o foco da nossa apresentação de hoje, né? Então, basicamente, essa é a equipe que está mais atuante nesse momento nas questões do observatório, e eventualmente também conta com a participação de outras pessoas, de outros colaboradores e colaboradoras do NEPS, né? Então, como o professor já apresentou, né, ele é uma iniciativa que está dentro do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, né, que a professora Regina Leiser também coordena, né, e boa parte das coisas que a gente está fazendo, porque assim, a gente vai explicar melhor daqui a pouco, a gente está no momento de coleta das informações dos diários, né? Então, essa coleta ela é feita com apoio do Laboratório de Relações Internacionais, que ele está vinculado ao Departamento de Relações Internacionais da Unesp Franca, né? Então, tem toda uma parte de infraestrutura computacional para realizar a coleta, para armazenar os dados, para tratar esses dados que o Observatório acaba fornecendo um apoio, né? E boa parte do trabalho também foi viabilizado com bolsas, né, de extensão científica PIBIC, né? Então, sempre tem normalmente 1 ou 2 bolsistas PIBICs que ajudam bastante no trabalho, né? Agora, com os cortes que estão tendo aí nos últimos anos, essas bolsas estão, nesse momento, acho que para a próxima renovação, a gente está, nesse momento, sem ter essas bolsas, né? Com esses cortes que estão havendo aí nessas questões do financiamento, né? Então, basicamente, o objetivo aqui, daí a gente acaba dividindo um pouco as atividades em 2 frentes principais, né? Eu já vou pular aqui os propósitos que eu já estou mencionando, que são 2 frentes, depois eu volto aqui na relevância, que a gente divide basicamente em 2 frentes. Uma, ela está voltada mais realmente para a construção, uma parte mais metodológica e de eixos de avaliação, né? Então, basicamente, a parte de eixos que a gente está observando em torno dos diários oficiais, dos diários oficiais, seja dos municípios, né? A gente pega ali os 23 diários oficiais da região legislativa de Franca, né? A gente pega o Diário Oficial do Estado de São Paulo e o da União, né? E nesse momento também, além desse, a gente está expandindo um pouco para pegar também os diários do Legislativo, tanto federal quanto estadual, né? Porque boa parte dos municípios, né, ele já divulga ao mesmo tempo, no mesmo diário está as ações do Executivo e do Legislativo, né? Então, para ter uma certa harmonia, a gente está, nesse momento, fazendo esse trabalho da coleta dessas informações para uma posterior análise, né? Então, a gente divide, basicamente, a análise, os trabalhos, por exemplo, né, em 2 frentes. Então, tem essa frente que está agora na tela, né, que é essa frente de consolidar melhor os eixos, né, e a parte metodológica. Então, a gente dividiu, basicamente, nos eixos de assistência social, previdência social, saúde, e a parte entrou também o eixo de educação, né? Então, esse primeiro eixo, né, ele está muito vinculado à parte da parte de seguridade social, e além desse eixo de segurança social, que daí ele se subdivide nesses 3, né, assistência social, previdência e saúde, a gente também incluiu a educação. Então, boa parte das análises que o Observatório pretende realizar, elas estão em torno dessas frentes, né? Rafael, deu 5 minutos, tá? Para te avisar. Tá, beleza. E a segunda frente é justamente o trabalho com as ferramentas, tanto de coleta e tratamento dos dados, né? Que é uma frente que a gente está, nesse momento, se dedicando mais para, de fato, a gente ter os dados disponíveis de maneira adequada para iniciar um trabalho mais consistente de avaliação ao longo do tempo, né? Então, esse trabalho consiste, né, na automatização da coleta dos dados disponíveis nos diários oficiais, né, e tratamento desses dados, né? A grande parte dos dados, eles estão em formato, a grande maioria deles está em tudo em PDF, né, que já é um primeiro passo, né, ou seja, está disponível. Então,
se eu não me engano, só 2 municípios que têm uma certa dificuldade da disponibilização dos diários, né? O restante tem, eles estão públicos, estão relativamente com fácil acesso, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de eles estarem num formato de PDF, ele dificulta algumas coisas que a gente está também tratando nesse momento, né? Porque o PDF dificulta a gente fazer algum tipo de análise mais acuradas, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas que são em planilhas e que eles acabam só disponibilizando no PDF, né? Então, que às vezes dificulta algum tipo de análise mais em questão de para onde está indo o orçamento, né? Que área está sendo mais priorizada, coisas nesse sentido, né? Então, basicamente, as 2 principais frentes do observatório são essas, né? Uma voltada para atenção nos eixos e análise desses eixos, e a outra voltada para o dado, né? Então, ou seja, tanto na coleta quanto no tratamento desse dado, e a nossa ideia a gente está caminhando nesse sentido, né, de disponibilizar também a cidade de maneira mais fácil, né, para a sociedade civil como um todo, não só para a parte acadêmica, né. Então, basicamente, acho que os principais apontamentos seriam esses, né. Aqui a gente apontou algumas outras coisas, né, tanto a gente especificou aqui um pouco das ferramentas que a gente tem utilizado para automatizar a coleta, né, a partir de como a gente indexa esse dado para fazer busca por palavra-chave e coisas nesse sentido, né. Mas eu acredito que o panorama geral essa introdução sobre o observatório, esses seriam os pontos mais centrais, né. E aí, no decorrer da conversa, a gente pode especificar, aprofundar determinados aspectos. Muito bom, muito obrigada, Rafael, Regina. Passo, então, imediatamente para o segundo programa de extensão Observatório das Cidades do Cariri. Boa tarde novamente, né? Sim, acho que, como não foi concluída a etapa da terceira revolução industrial, né, eu não fiz a apresentação de slide, embora tenha, né? Não vou fazer. Porque eu acho que mais atrapalha para mim do que ajuda, né? Então, primeiro, assim, queria trazer um aspecto que eu acho que é importante, né, sobre a caracterização de onde é a região do Cariri, porque eu acho que muitas pessoas não conhecem, né, e a importância de ter esses observatórios aqui na região do Cariri. A região do Cariri, ela fica situada no sul do estado do Ceará, e ela tem enfim, o seu contorno, né, de limite entre os estados, ela está ligada principalmente ao Pernambuco, Piauí e Paraíba, né? Então, a região do Cariri, ela é uma extensão enorme, né, de cidades, que ela tem 30 cidades, em torno de 30 cidades, que fazem limite com esses estados, né? Então, o fluxo de mercadorias que vem e sai daqui, enfim, o fluxo de pessoas, né, que atravessam o Nordeste para poder ir para as capitais ou para outros lugares, perpassa pela região do Cariri. Então, é uma região muito movimentada, embora seja pequena ainda, né? Então, paralelo a isso, também tem, enfim, romarias, que são romarias enormes, né, que ao todo no ano tem 1 milhão de pessoas que visitam a cidade de Juazeiro, principalmente o Círculo Crajubá. Então, é uma cidade que tem muita gente circulando e que tem pouco orçamento que vem sendo aportado para dar necessidade, para, enfim, construir necessidades, resolver necessidades, né, relacionadas ao campo das políticas públicas e dos direitos sociais, né? Então, eu acho que caracterizar isso é muito importante, né? Porque existem diversas contradições que vão surgindo a partir disso, né? E o Observatório de Cidades do Cariri, ela pretende justamente analisar esse processo, mas a partir de uma perspectiva dialogada entre universidade e coletivos insurgentes, né? A partir também do chão onde se pisa esses coletivos. Então, a partir dessa caracterização, esse programa do Observatório de Cidades do Cariri, ele surge há 3 anos, né, em 2018, e ele surge como um programa, né? Então, ele é um programa contínuo, ele é um projeto contínuo
dentro da universidade, em parceria com outros laboratórios, como o LIEGS, como o LAURBS, que são também vinculados ao campo da administração pública na UFCA. E aí, só pegar aqui uma colinha, né? E aí, o Observatório de Cidades do Cariri, ele atua, né, em parceria, em rede, principalmente hoje, né, nesse ano e no ano que vem, com dois organismos, né, com 2 órgãos que são também importantíssimos para a construção desse projeto, né, que é a Universidade Estadual do Ceará, principalmente ligada ao curso de administração, na figura do professor Hermano, e também o Observatório de Cidades, o Observatório de Fortaleza, né, da cidade de Fortaleza, que contribui nesse processo de articulação em rede. E esse processo de articulação, ele contém 2 núcleos, né, que obviamente é Fortaleza e o Círculo Crajubá. Cada núcleo desse tem 2 coletivos insurgentes. Então, em Fortaleza tem o Favelafro e tem o coletivo Aloha. Ambos, né, trabalham com a dimensão cultural e com a dimensão étnico-racial e também com as questões, né, envolventes também aos direitos sociais urbanos, na dimensão urbana. E aqui na região do Cariri, a gente trabalha com 2 coletivos insurgentes, né? Que um é o coletivo Camaradas, que é assim, maravilhoso o trabalho dessa turma, desse coletivo, que são múltiplas funções que esse coletivo tem, desde a perspectiva cultural, da perspectiva da política de solidariedade, da perspectiva de, enfim, de direito acesso a direito às crianças e adolescentes, um mundo de questões que esse coletivo trabalha, bem como o Circo Sangini, que trabalha no aspecto principalmente mais educacional, mais de uma educação, numa perspectiva educacional informal, né? Que é do ensino circense para crianças e adolescentes, na qual a gente identifica uma educação, uma educação, mas uma educação informal, e também trabalha com essa perspectiva dos direitos mais básicos, né, mais elementares, que é o acesso à alimentação, né? Mas eles trabalham a partir disso com uma dimensão que pelo menos os movimentos populares eu chamo também de políticas de solidariedade, né? Que é uma construção contínua para resolver esse problema da carestia, digamos assim. Então, Cleiton, só para te avisar que deu 5 minutos, tá? Só para te ajudar aí nos tempos. Então, assim, a partir disso, né, da caracterização desse segundo momento, de como a gente está funcionando hoje, né, digamos assim, nós temos 3 dimensões internas, intrínsecas ao observatório, que eles norteiam todo o nosso método de trabalho e as divisões de funções, que cada qual bolsista irá fazer durante esse programa, né? Então, o primeiro é a articulação em rede, e essa articulação em rede, ela compreende, né, essa incubadora dos movimentos insurgentes, tanto daqui da região do Cariri como de Fortaleza. Ela compreende a articulação em rede do território do Gesso, que é onde esse coletivo Camaradas trabalha, né, enfim, atua. Ela está inserida também, só pegar o nome, que é muito nome aqui. Enfim, ela está articulada também em outro observatório, que é um observatório estadual, e um observatório internacional, no plano internacional, que é da rede de inovação pública, né? Enfim, que se tem. Sobre o processo de articulação em rede, né? Existe um bolsista que atua nessa esfera, né? Que no caso sou eu, que é na articulação e no contato permanente de criar vínculos, de pensar processos de metodologia participativa desses coletivos num processo, né, de envolvimento, principalmente numa metodologia chamada prototipagem, cocriação e inteligência coletiva, que nós atuaremos, né, para desenvolver lacunas e
enfim, desafios que são lacunas e debilidades desses coletivos na perspectiva de garantir direitos sociais em paralelo, né, em relação a uma gestão social burocratizada que não pensa a partir do olhar desses coletivos insurgentes. O outro, né, aspecto, essa outra esfera, está relacionada à formação cidadã, em que se tem também uma bolsista, que é a Érica, que trabalha que vai desenvolver atividades, né, e que está desenvolvendo atividades relacionadas à intervenção urbana. Há um curso EAD, né, que será, enfim, construído entre diversos segmentos de forma coletiva, e também relacionado a um processo de formação que nós chamamos de oficinas, né? E essas oficinas participativas, elas dialogam não só com o território, digamos assim, popular, né, dos coletivos insurgentes, mas também com instituições, como é o caso do ensino básico, né, do ensino secundarista, da qual o programa fez diversas ações voltadas para a perspectiva de gestão social e direitos sociais, né, direitos, enfim, que não são efetivados de fato. E, por fim, tem a dimensão da comunicação, em que vem se produzindo, né, informações detalhadas, seja ela de dados secundários, de dados próprios, né, de dados primários, ou que seja também de questões importantes que surgem a partir das contradições da região do Cariri, principalmente do Círculo Crajubá, nas plataformas do próprio observatório, bem como de um boletim informativo, né, que tem uma periodicidade de 2 em 2 meses a ser produzido, que é um material mais denso, né, um material mais denso e mais, digamos assim, mais qualificado do ponto de vista dos problemas que vão se insurgindo, né. E, por fim, acho que para não, né, já está no meu tempo, tem algumas coisas que são bem características desse momento, né, atual, que é as dificuldades de fazer esse trabalho, que aí, enfim, está ligado ao trabalho digital de forma unânime, né, acho que para todo mundo, relacionado à carestia, enfim, das pessoas, né, do povo que a gente está trabalhando, é um perfil que eu chamo de precariado, né, enfim, relacionado também à escassez de recursos, né, para o terceiro setor, em que tanto os dois coletivos daqui sofrem muito com essa falta de recurso, e também pelo perfil que a maioria da composição desses coletivos são mulheres, né, então as mulheres têm uma terceira jornada e dificulta muito qualquer tipo de articulação em rede para se construir um processo contínuo de trabalho. Então, acho que é isso. Muito obrigada, José Cleiton, muito obrigada mesmo. Muito bem, vamos seguir. Hudson? Observatório de Inovação Social de Florianópolis, então, agora, está contigo. Bem, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Hudson, faço parte do Observatório de Inovação Social de Florianópolis, eu faço doutorado aqui na ESAG UDESC, e o observatório, né, que a gente chama de OBSE, para abreviar o nome, ele é coordenado pelas professoras Carolina Andion e Graziela Obsted, e tem uma equipe enorme, né, enfim, a gente trabalha com diferentes frentes, e o objetivo do OBSE, que é uma plataforma de acesso livre e colaborativa, é justamente mapear a visibilidade e também fortalecer a rede do ecossistema de inovação social de Florianópolis. Para apresentar o nosso observatório, nós temos um vídeo institucional que é de 8 minutos e 19 segundos, então ele vai bater bem certinho com o tempo que a gente tem disponível aí para fazer a apresentação, e ele consolida bem, né, tudo que a gente poderia falar acerca do nosso observatório. Então, quando vocês conseguirem visualizar, vocês só me avisam. A tela está aparecendo. Você quer ver se o som vai dar certinho? Tá ok. Nas últimas décadas, Florianópolis tem sido reconhecida como a capital nacional da inovação, recebendo o apelido de Ilha do Silício.
em função dos seus polos tecnológicos e movimentos voltados à inovação. Mas qual a diferença que todo esse movimento tem feito resposta aos problemas públicos da cidade? Essa pergunta mobilizou um coletivo de pesquisadores de 2 grupos de pesquisa da ESAG-UDESC, das áreas da administração pública e da administração empresarial, a estudar este fenômeno sob a ótica da inovação social. Sob a coordenação das professoras Carolina John, do Núcleo de Inovações Sociais da Esfera Pública, e Graziela Alpestens, do Strategos, a equipe é formada por 2 professoras, alunos da graduação e da pós-graduação, que juntos iniciaram um trabalho de pesquisa, aliado ao ensino à extensão, buscando cartografar e analisar o ecossistema de inovação social da cidade. Assim, nasceu o Observatório de Inovação Social de Florianópolis. O observatório se materializa por meio de uma plataforma online de acesso livre e colaborativa que visa mapear, dar visibilidade e fortalecer o ecossistema de inovação social da cidade, sendo um espaço para mostrar, articular, apoiar e acompanhar os atores que compõem essa rede. A plataforma permite mapear as iniciativas de inovação social que respondem aos problemas públicos da cidade e os seus agentes de suporte, seja em termos de financiamento, de formação, de apoio técnico e etc. As informações podem ser inseridas diretamente online ou buscadas pelos pesquisadores. A plataforma gera, assim, informações úteis e acessíveis para os próprios atores do ecossistema, para os gestores públicos e para os estudantes e pesquisadores interessados na temática. A implantação do observatório tem ocorrido por meio de um processo colaborativo entre os pesquisadores e os diversos atores que atuam no ecossistema de inovação social da cidade. Devido a esse processo, hoje o Observatório conta com mais de 11 parceiros institucionais, tanto do poder público como também da sociedade civil, do meio empresarial e dos negócios de impacto, sendo financiado pela FAPESC, CNPq, ICE e ENGIE do Brasil. Mas como o observatório funciona? Por meio da cartografia, as iniciativas são mapeadas e registradas na plataforma, sendo georreferenciadas no mapa a partir de 4 estados. Mapeadas, no caso das iniciativas que foram incluídas pelos pesquisadores ou autocadastradas na plataforma. Observadas, aquelas que foram visitadas e tiveram todas as suas informações completadas e validadas, tais como área de atuação, causa em que atua, público-alvo, problemas públicos que visa resolver, impacto que gera, como age e quem são seus parceiros. Acompanhadas, quando estão sendo pesquisadas sistematicamente pela equipe, e inativas quando deixam de atuar. A maioria das iniciativas observadas tem recebido apoio dos alunos de graduação e da pós-graduação, por meio de projetos realizados junto à disciplina de Gestões de Organizações do Terceiro Setor do curso de Administração Pública, são realizados a cada semestre trabalhos de consultoria pelos alunos para apoiar o desenvolvimento institucional das iniciativas. Na disciplina de pós-graduação, Organizações, Sustentabilidade e Inovação Social, as iniciativas também são observadas, tendo muitas vezes suas demandas atendidas por meio do envolvimento dos alunos. Dessa forma, o observatório conecta a pesquisa com o ensino. As conexões entre esses diversos atores permitem enxergar a rede do ecossistema e as diferentes arenas públicas formadas pelos atores que se mobilizam em torno dos problemas públicos da cidade. O número de iniciativas e atores de suporte cadastrados aumenta a cada dia, devido ao esforço dos pesquisadores envolvidos e dos próprios atores do ecossistema. Para saber nossos números de maneira atualizada, é só dar uma olhada no nosso cronômetro de iniciativas que muda a cada instante lá no nosso site. Por trás de cada iniciativa tem uma experiência relevante
que vem fazendo a diferença na nossa cidade. Por meio da plataforma, pretende-se então gerar informações e dados sobre as diferentes escalas do ecossistema de inovação social. Ao analisá-las, busca-se gerar e difundir conhecimento e promover interação e aprendizagem coletiva entre os atores que compõem essa rede, favorecendo processos de experimentação da inovação social. Para isso, os pesquisadores também vão a campo e acompanham de forma sistemática as dinâmicas que ocorrem na prática nas arenas públicas mapeadas. Desde o seu surgimento, têm sido realizados estudos pela equipe do Observatório nas arenas públicas de resíduos sólidos urbanos, da garantia de direitos da criança e do adolescente, da agricultura urbana e dos direitos das mulheres. Esses estudos têm permitido conhecer e sistematizar as trajetórias, as práticas e as transformações nessas redes, evidenciando como os diversos atores têm promovido respostas aos problemas públicos que enfrentam e quais os resultados disso. O Observatório atua ainda junto ao Laboratório de Educação para a Sustentabilidade e Inovação Social, LEDS, promovendo diversas ações de extensão na universidade e fora dela, como seminários, cursos, eventos e projetos, de forma articulada com o ensino e a pesquisa. Um exemplo desta atuação tem ocorrido junto à Arena Pública de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, na qual os pesquisadores do Observatório vêm atuando e promovendo diversos projetos, em conjunto com o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, o ICOM, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, CMDCA e outros atores da política pública. Alguns exemplos de projetos de extensão realizados são projetos LAFI, em 2018, Jornada DI, em 2019 e o Articula Floripa, em 2020. Se você quiser conhecer mais sobre o Observatório de Inovação Social de Florianópolis, acesse o nosso site www.observafloripa.com.br. Siga também nossas redes sociais. Conheça, divulgue e participe. É isso, professora Paula. Obrigado. Muito obrigada, Hudson, obrigada mesmo. Bom, passar imediatamente, então, para Isabela, Elisa. Não sei se a gente vai pela ordem alfabética ou pela ordem que estava aqui na programação, talvez. Isabela, quer começar? Elisa? Isabela, pode ser? Eu estou olhando aqui o meu programa. Então, vamos nos comentários, dúvidas, perguntas, o que tu quiseres. Legal. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelas pesquisas e pelas iniciativas, né? Eu acho que dá para ver aí de comum, né, a todas elas, essa questão do acesso à informação, né, da formação de redes, né, e nem estou falando de maneira estrito sensu, mas como é que a gente consegue promover maiores diálogos, né, com a sociedade, né, a sociedade, então, podendo também se apropriar das informações, né, e atuar, tem uma atuação que não é só de controle, né, não é só de fiscalização, mas é também de contribuição, é de colaboração, né, para a gente ter aí garantias né, de acesso, garantias, né, do fortalecimento do Estado Democrático de Direito, né, um assunto absolutamente pertinente no contexto que a gente está vivendo, e, enfim, por aí vai, né, então, são todas iniciativas muito relevantes, né, para o campo de públicas, para a sociedade civil organizada, para a sociedade civil, né, em diálogo aí com também o poder público. Então, eu gostei muito, assim, lendo também os artigos, todos muito interessantes. O que eu tenho algumas dúvidas e vou misturar, tá? Posso?
já fazer algumas perguntas e também trazer algumas outras, fazer alguns paralelos que, ouvindo também as apresentações, me vieram, né? Bem, que eu queria trazer, acho que em primeiro lugar, né? Tem uma iniciativa que foi feita, está sendo feita, não sei exatamente que estágio que ela está, na EASH, né, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, onde tem um curso de gestão pública no qual me formei, e eles têm uma iniciativa, Rafael, de Diário Livre. Eu não sei se vocês conhecem, talvez conheçam, que é muito interessante, porque eu acho que também tem essa dor, né, da dificuldade do acesso aos dados, né? Quando a gente tem que tipo de acesso é esse que a gente de fato está falando, que tipo de transparência é essa que a gente está de fato falando, se você, né, todos os documentos públicos, eles são divulgados num formato, né, em que dificulta a produção de pesquisa, dificulta a produção de análises, né, e de fato da apropriação da sociedade dessas informações. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas toma a liberdade aqui de sugerir, conhecem, né? A professora Regina está falando. E é muito legal, né? Porque é exatamente o que vocês trazem também no artigo de vocês, né? Que da linguagem aberta, do software aberto, né? Eu não sou a pessoa mais apropriada com domínio, né, dessa linguagem, mas eu acho que tem aí pode ser uma ponte muito interessante, né? Aproveito para perguntar também quais são os próximos passos da pesquisa, né? Vocês trouxeram também que tem aí um limitador de acesso a bolsas, etc. Mas o que mais vocês estão pensando em fazer? Porque eu acho que é absolutamente relevante, né? A gente poder oferecer para a sociedade aí mecanismos de acesso à informação pública. Vou emendar aqui, vou fazer de uma vez só, tá? Também, Francisco Ranieri, assim, muito legal a iniciativa de vocês, muito bacana. Queria depois também ouvir como é que, dessa última parte do acesso à informação que vocês colocam, que é a terceira dimensão, o que vocês, onde vocês pretendem também, da comunicação e difusão das informações, onde vocês pretendem circular, deixar isso também aí no radar, né, porque é até um tipo de informação que eu gostaria muito de depois poder ter acesso, ler. Eu acho que essa coisa da gente ter a inteligência coletiva, né, como é que a gente pensa a dimensão da colaboração, né, tanto da sociedade civil, mas com o poder público, isso tem uma potência, um efeito, né, muito, muito grande. E, por fim, do Hudson, muito bacana o vídeo, muito bem feito, muito legal. E também queria saber como é que tem sido o uso, né, se vocês estão conseguindo também diferenciar o acesso, né, se vocês, não sei se tem esse tipo de track lá na plataforma, mas se vocês conseguem diferenciar o uso para saber quem que está, de fato, acessando, né, se é mais a academia, se é mais a sociedade civil, né, se é o ecossistema de inovação, né, eu acho que essa é uma informação também super legal, né, de saber, até pensando para outras agendas de pesquisa, tá? Então, essas são as minhas primeiras reações e contribuições. Legal, vamos fazer uma rodada, pode ser, dialogando com as questões da Isabela, depois a gente passa para a Elisa. Podemos ir pela ordem mesmo, Rafael, Regina? Posso? Então, a Isabela colocou dois aspectos, né? Um em relação às iniciativas, né? Daí acho que, eu não sei qual foi a pessoa, acho que foi depois ali a parte do diário, o meu querido diário, né? Acho que são duas iniciativas, talvez sejam as maiores, assim, no âmbito nacional, né? Que estão voltadas para essa parte, né? Da publicização dos diários, né? A gente acompanha em grande medida, né? A gente até se inspira um pouco nessas iniciativas para tentar potencializar um pouco ali na região administrativa de Franca, porque como são municípios que, na sua grande maioria, eles estão abaixo de 50 mil habitantes, então tem toda uma questão porque se eu não me engano, o meu querido diário agora, eles estão expandindo para, a ideia deles nesse momento é todos os municípios acima de 100 mil tentar fazer as coletas e tentar tornar isso mais público, né?
uma iniciativa bem bacana que a gente acompanha, né? Tem ajudado bastante, assim, no sentido de... Porque ali eles fazem um trabalho também de pegar esses diários, né, que estão em PDF, e tentar trabalhar e deixar isso num formato mais acessível para você, de fato, fazer as análises, né? Porque, por exemplo, tem lá, especialmente nos começos dos anos, né, quando você solta o orçamento, tem uma quantidade grande de coisas que são planilhadas, né, que eles põem tudo em PDF, e aquilo ali, tá certo, tá público, mas não tá acessível, vamos dizer assim, né? Porque você não vai conseguir, de fato, fazer muita coisa com aquele PDF, com um monte de dado tabelado ali, né, dentro do PDF, né? Então, a gente vem tentando caminhar um pouco nesse sentido, justamente nessa parte de... A gente está nesse momento, nessa parte de fato, automatizar a coleta, porque como são bastante municípios, né, são 23, a gente está nesse momento, nessa parte de automatizar a coleta, para aí em seguida, nossa ideia é tentar ver se a gente consegue fazer isso até o final do ano, e para a parte de tratamento desses dados, né? Tem alguns softwares específicos disso que tentam trabalhar um pouco com essa parte de pegar esses dados do PDF e tentar, de alguma maneira, estruturá-los, né? Para facilitar algumas análises e coisas nesse sentido. Então, nessa parte dos próximos passos, que a Isabela levantou, acho que acho que seriam esses dois os principais. Não sei se a professora Regina tem algo para complementar, no sentido de essa parte da coleta e do tratamento desses dados, e tem uma questão também da parte da disponibilização, né? Nossa ideia também é que, à medida que a gente vai avançando nessa parte de deixar esse dado mais acessível para análise, que ele não fique só para o observatório, mas que esteja isso público para outras pessoas, né? Tanto da parte acadêmica como da sociedade civil em geral, possam ter acesso, né, a esse tipo de dado, né? Posso, Paula, complementar? Eu ia começar justamente por esse último aspecto, só para enfatizar, né, que em função do tempo aí, que eu acho bastante precioso mesmo, né, para a gente abrir para todo mundo, mas a iniciativa ela foi muito fortemente pensada por Franca ser uma cidade média que não conta com centro de pesquisa, com observatório de políticas públicas que sirva de referência para a atividade dos gestores das pequenas, não só das médias, mas principalmente para as pequenas, que são as várias cidades que vivem ali no entorno de Franca. Então, eu sou uma ativista aí do poder local e das cidades médias, porque geralmente você fica, né? Por exemplo, o caso de Floripa, que eu achei fantástica a iniciativa, mas você vê uma capital, São Paulo, Rio de Janeiro, então as cidades menores, elas ficam descobertas. Eu senti muito isso quando eu trabalhei numa das oportunidades que a gente teve dentro do NEPS. Nós fizemos uma pesquisa com cadastramento único, que Deus queira que não vire app, né? Vamos tentar ver se a gente consegue barrar essa sandice, né? Porque o cadastramento único se tornou uma base de dados fantástica. E a gente organizou os dados, chegamos duas cidades ali da região, Ituverava e Cristais. Gente, vocês não imaginem a alegria das assistentes sociais, porque às vezes a gente fala mal, né? Do pessoal, os gestores não querem fazer e critica os burocratas de nível de rua. Mas às vezes eles querem fazer e não sabem por onde começar. Então, a ideia do observatório foi justamente criar, né? A gente está chegando nisso, os próximos passos, na verdade, é o primeiro que a gente teve que dar vários passos para trás até chegar num banco de dados em que a gente consiga ali articular todas essas informações nessa base, né, da Seguridade Social mais educação, que é restrita, mas eu acho que já configura um bom material para que esses gestores não precisem ficar encomendando pesquisa de empresa, sabe, fazendo coisa meia boca, que eles tenham acesso a isso. E aí, Isabela, eu fiz assim, mas eu não conheço não, e achei muito legal, vou até falar lá com a Cris, com a Renata, o pessoal lá da IASH, porque eu acho muito legal, né, essas trocas. E a gente foi descobrindo um pouco isso, porque o Diário Oficial, bom, a gente pegou das cidades, aí descobrimos que algumas cidades não tinham, para começo de conversa. Aí a gente quis fazer também da União e dos Estados, né? A Carolina aí. Olá, Carolina, tudo bem?
Aí a gente estava aqui elogiando a apresentação de vocês. E aí a gente percebeu, né, que a gente teria, por exemplo, algumas questões de políticas públicas, elas não estão vinculadas ao executivo, então a gente tem que usar o caderno do legislativo, aí bora lá o Rafael, né, com todo o conhecimento que ele tem, nos ajudar. Enfim, nós estamos descobrindo, então, na verdade, os próximos passos, a gente está meio andando de ré, mas a gente vai chegar lá e o objetivo é disponibilizar num banco acessível aí, fácil, para todas essas cidades aí da região. Desculpa se eu me estendi. Obrigada, Regina e Carolina, bem-vinda aí. Já falamos em você aqui, já vimos você também no vídeo bastante. E, bom, daqui a pouco vai chegar aqui, daí talvez você possa se apresentar quando o Hudson responder, né? Cleiton, Ranieri, vocês querem comentar? Bem, vou começar então, e aí o Cleiton depois complementa. Foi bom essa provocação da Isabela com relação à dimensão da comunicação, difusão de informações, e aí vou voltar um pouquinho na gênese, na ideia do observatório, que parte muito de uma evidência, de uma pesquisa que nós realizamos das interações entre os movimentos insurgentes, os movimentos sociais urbanos e os conselhos de políticas públicas, num comparativo, inclusive, entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, e depois incluindo outros municípios do Ceará. E a gente via algumas dificuldades e, sobretudo, uma pujança de atividade desses movimentos insurgentes, dos movimentos sociais urbanos, e a necessidade, primeiro, de articulá-los, de compreender melhor essa ação pública engendrada desde esses movimentos e também como é que eles desenvolvem estratégias de incidência em políticas, mesmo que não seja numa vinculação direta com os conselhos. E aí é um pouco daí que surge a ideia do observatório, de olhar para a cidade, mas de olhar para a cidade desde a sociedade civil e desde a ação dos movimentos. E esse eixo específico de comunicação, ele complementa, de algum modo, a ação da incubadora dos movimentos insurgentes e também tem um conjunto de atividades em paralelo, tentando mapear, por exemplo, olhando para os 9 municípios da região metropolitana do Cariri, porque quando a gente fala do Cariri, o Cariri são vários. Tem a região do Cariri com 30 municípios, a região metropolitana com 9, e o Crajubá, que é a conurbação de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, com 3. A gente tenta olhar aqui nesse raio do Crajubá, em alguns momentos, para a região metropolitana. Então, a ideia ainda é avançar na criação de uma base, de difusão de informações, sobretudo de informações sobre participação e governança nos municípios da região metropolitana. A gente está tentando mapear agora a existência de conselhos, quais são os conselhos que estão ativos, se esses conselhos divulgam suas atas, divulgam chamadas de reuniões, e uma série de outros aspectos, enfim, assim, num horizonte futuro, tem a ideia de criação dessa base de disponibilização de informações, mas atualmente um grande aliado nosso tem sido, sobretudo nesse contexto de pandemia, o uso mais intensivo de mídias sociais. Então, pelo Instagram do Observatório, que é o cidades.ufca, a gente tem difundido publicações temáticas com relação a alguns dos elementos trabalhados no âmbito da incubadora dos movimentos insurgentes, das outras ações do Observatório também. Tem um site do LACIT, que é o Laboratório de Estudos em Gestão de Cidades, que é o grupo de pesquisa que abriga o Observatório, mas esse uso intensivo das mídias sociais, sobretudo do Instagram e do Facebook, tem favorecido o alcance de outros públicos, porque acaba que quem visita o site do LACIT é um público universitário, é quem conhece o laboratório, é quem vai lá em busca de uma informação mais específica acerca do laboratório. Por meio das mídias, a gente tem conseguido, inclusive, se aproximar desses movimentos e de outros públicos que nós entendemos seja o público importante de ser alcançado com esse tipo de informação. Acho que já falei um bocado. Se o Cleiton quiser complementar também. Você quer complementar, Cleiton, agora ou depois? Só bem rápido, assim. Surgiu também, dentro do LACIT, a possibilidade da gente fazer um debate mais público, Então, esse debate público seria no formato
de uma coluna social no jornal Brasil de Fato, né? Que é um jornal relacionado aos movimentos sociais, enfim, do Brasil, um jornal muito importante, né, para a esquerda brasileira. Então, por exemplo, o Jornal Brasil de Fato tem um acesso mensal de 1 milhão de pessoas, né? Então, isso possibilita que o LACIT também possa, né, fazer um debate mais público para além da academia. É isso. Hudson, e também se a Carolina quiser aproveitar, depois da fala do Hudson, se apresentar. Claro. Então, o observatório, o OBS, né, ele tem várias frentes, inclusive a professora Carolina é uma das coordenadoras, o André Manuel, que está aqui conosco, é responsável pela supervisão e sistematização dos dados, e eu faço parte da equipe responsável pela comunicação. Né? Então, a nossa comunicação tem por objetivo não só dar visibilidade ao trabalho que o observatório faz, mas, sobretudo, dar visibilidade às próprias iniciativas, né, que promove ali essa inovação social. E aí, acerca da questão que a Isabela colocou, hoje nós não fazemos efetivamente esse levantamento acerca de quem é que efetivamente acessa a plataforma, se é mais a academia, se é mais a sociedade civil e tal, mas eu penso que é possível a gente fazer, inclusive para a comunicação, é até uma ideia a mais, para a gente poder também ter essa dimensão de quem efetivamente está acessando a plataforma, né, para obter esses dados, enfim. Mas é isso. Olá, pessoal, desculpa, eu tive o caminho teve que ser, eu tive que fazer como se diz, mudar o caminho entre a sessão que eu estava e teve um probleminha, eu tive que resolver e aí fiquei presa, mas assim, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e nessa mostra, né, que me parece assim um espaço incrível, né, para falar de pesquisa e falar de extensão e também destaco essas experiências aqui incríveis. Não pude ouvir tudo, peguei um pouquinho que a Regina falou, mas já conheço um pouco, né, o trabalho de vocês e dizer assim que o observatório tem exatamente esse foco que vocês estavam levantando aí, né, de fazer essa interlocução, né, com os atores do território e buscar, de fato, fazer uma ciência que seja inclusiva, imersa, né, e inserida, né, na realidade local. Então, eu acho que ver que tem essas experiências acontecendo para a gente é muito bacana, né, e poder também fazer esse diálogo. Então, eu sou Carolina Johnson, sou da UDESC, eu acho que vocês viram o vídeo, né, então não preciso falar. Com relação a essa coisa que o Hudson falou, a gente tem, isso é gerado, tem um relatório gerado pela nossa própria plataforma, de quem nos acessa. A gente tem tentado absorver essas pessoas nos nossos mails e interagir, mas é interessante perceber que é mais acessado, sim, por pesquisadores, e é acessado pelas pessoas do local, né, especialmente de Florianópolis, mas a gente tem muito acesso também de pesquisadores internacionais. Isso foi interessante desde o início do observatório, porque às vezes, enfim, a gente percebe que tem gente lá de fora pesquisando a gente. Então, um pesquisador que trabalha com inovação social, que é o Junger Howard, que é alemão, ele descobriu o observatório entrando no observatório, e quando ele veio no Brasil, ele veio nos visitar. Então, a gente tem tido isso também, assim, essa possibilidade, né, pelo fato da internet, de colocar a experiência para além, né, do Brasil, para além, né, daqui, das cidades e das interações que a gente tem tido com os pesquisadores daqui. Mas, enfim, estou todo ouvidos aqui também para poder participar do debate com vocês. Obrigada. Obrigada, Carol. Vou passar para a Elisa agora para ela fazer os comentários, questões dela, depois também, se o André quiser, na próxima rodada, talvez, já que ele foi mencionado, e bacana ele também participar aqui da conversa. Elisa? Obrigada, Paula. Primeiro, parabenizar todas as iniciativas, gostei bastante. Estou muito de encontro com o que a Isabela falou, quero cumprimentar especialmente os meus colegas de Franca, estou aqui também, então... Entendo bastante aí da realidade que vocês estão falando, muito bacana ouvir vocês falarem, depois a gente pode trocar figurinha. Assim, né, eu gostei bastante de tudo que a gente ouviu aqui, o que me chama a atenção, né,
que embora a gente esteja falando aí de observatórios, né, a gente consegue ver características, né, diferentes em cada um, de acordo com aquela realidade, né, que eles estão, que a gente está inserido, que a gente está trabalhando. Então a gente opta, né, por ações distintas de acordo com a nossa realidade local, o que é muito legal e é o papel do observatório mesmo, né. Em comum, né, assim como a Isabela trouxe, eu também vejo que há essa vontade, né, de colaboração, o acesso à informação clara, objetiva, de publicizar os dados e principalmente fortalecer a transparência, né, nesses locais que esses observatórios estão atuando aí, seja pelo pessoal que está fazendo o boletim, seja quando a gente pega o diário oficial e publiciza isso, né, traduz para uma linguagem que a população entenda, né, e ter uma plataforma que as pessoas podem acessar em tempo real, isso tudo é muito bacana e uma forma da gente dar visibilidade, né, para aquelas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas ali naquele local. E aí, assim, a título de reflexão, como a Isabela já trouxe essas perguntas mais focais, eu queria trazer umas mais gerais, assim, para a gente tentar discutir nesse tempinho final que a gente tem, sobre a importância, né, que esses observatórios eles têm para aprimoramento do processo de planejamento e implementação das políticas públicas, né, o quanto que esses observatórios eles têm estimulado a avaliação dessas políticas públicas e incentivado o controle social, né? Qual que é o papel de vocês, né, na busca dessas soluções inovadoras para a gente melhorar e resolver esses problemas que a gente, né, diariamente encontra aí nas nossas populações, nas nossas cidades? E mais, qual que é o nosso papel, né, de proporcionar um acesso mais qualificado do cidadão a essas políticas públicas, da gente proporcionar mais equidade, quando a gente traz mais acesso, um entendimento maior do que é aquela política, né, de tudo isso que a gente está pesquisando, de tudo isso que a gente está, né, tirando de dentro da universidade, levando para a sociedade, né? Qual que é a nossa proximidade, então, ali com o poder, né, com o poder executivo local, né? Queria que a gente, se vocês puderem falar um pouco sobre isso também, como vocês têm atuado nessa interface aí com o poder público, se é próximo, se não é, o quanto a sociedade tem se inserido nisso também, né? E eu vi bastante, principalmente ali no Hudson e no pessoal do Cariri, Florianópolis e Cariri, sobre essas atividades mais externas, assim, né, práticas, então, de ir na comunidade, eu queria saber um pouco do pessoal de Franca, se vocês têm algum tipo de atividade assim, ou vocês ainda estão mais concentrados dentro da universidade mesmo. Então, trouxe essas reflexões gerais, gostaria que a gente discutisse um pouco, e aí, aberto a todos, exceto essa última que eu direciono aí para os meus colegas, mas que a gente possa fazer essas reflexões aí sobre o papel mesmo desses observatórios na construção e na melhoria das políticas públicas. Muito bom, Elisa, muito obrigada. Eu já tenho vontade de comentar, mas vou deixar os nossos autores aqui responsáveis. Quem quer começar? Não sei se a gente faz a mesma ordem ou querem mudar a ordem. Quem gostaria de começar? A gente pode levantar a mãozinha, né? Isso, vamos deixar aberto aqui o pauta. Eu acho que o André podia falar um pouquinho pelo observatório, já que ele está fazendo um trabalho bem ligado a isso. Legal, então ó, o Ranieri levantou a mão, eu vou sugerir que o Ranieri comece e o André fala na sequência, porque ele não estava preparado, eu vi a cara de surpresa que ele fez. Carol. Pode ser, Ranieri, depois o André, depois a Regina. Legal, então ó, a Regina também, então o Ranieri começa, depois o André, a Carol e a Regina. Vamos lá. Não, beleza. Nossa, vamos subverter a ordem. Com relação à estratégia, e muito boa a provocação da Elisa, né, nesse sentido de aproximação com os executivos, com o poder público de modo geral, né, assim, a gente, como eu falei há pouco, a gente surge dessa preocupação, né, de entender um distanciamento dessas organizações da sociedade civil, né, com esse movimento e com esses espaços institucionalizados de participação. E quando o Observatório surge lá em 2018, como programa de extensão aqui na UFCA, né, de cara nós nos envolvemos com 2 processos aqui na região do Cariri que foram bem interessantes.
né? Esse momento da criação do observatório, ele ocorreu em simultâneo com a elaboração do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Cariri, que todo o processo de discussão pública, de realização de audiências, de oficinas temáticas, ocorreu ali entre 2017 e 2018. E o observatório, enquanto universidade, também acabou assumindo esse papel de tentar, primeiro, não vou, talvez não encontre a expressão mais adequada, mas fazer um esforço de tradução de linguagem, né, de discutir com o conjunto dos movimentos uma série de elementos técnicos, uma série de aspectos técnicos ali muito do campo do urbanismo que estavam presentes nos documentos do PDUI, e depois de tentar envolver, né, de tentar fomentar e animar essa participação das organizações da sociedade civil nessa discussão, né, e foi uma interação bastante interessante, isso muito mais perto do governo do estado do Ceará, né, da Secretaria das Cidades, que foi a secretaria que ficou responsável por esse processo de condução do PDUI. Né, infelizmente, o processo ele arrefeceu em 2019 por conta de uma mudança de gestão. Né, nós avançamos até a construção do PDUI, mas até hoje ele não foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Então, nós continuamos sem um plano metropolitano, inclusive sem a garantia de todos os anseios da sociedade que foram colocados ali naquele plano. Né? E em outro momento, né, assim, também nesse período aí entre 2018 e 2019, nós vivíamos no Ceará uma estratégia de planejamento de longo prazo, né, que é o chamado Ceará 2050, também capitaneado pelo governo do estado, né, por uma outra secretaria, mas também pelo governo do estado, e no âmbito do Cariri nós assumimos a responsabilidade de também conduzir esse processo e buscar algumas articulações. Foi um momento muito interessante, assim, para pelo menos tecer aproximações e fazer, né, estarem no mesmo espaço organizações que sempre eram chamadas para esse tipo de debate. Aí eu me refiro, por exemplo, ao SEBRAE, as câmaras de dirigentes lojistas, as câmaras de comércio e indústria e outros organismos institucionalizados, e nesse mesmo espaço de discussão, de deliberação e de decisão, o Coletivo Camaradas, a Associação Beneficente do bairro Frei Damião, aqui em Juazeiro do Norte, enfim, né, e de fazer, assim, de algum modo facilitar esses encontros e de algum modo fazer com que essas decisões elas também contassem, né, com a participação de organizações da sociedade. Então, o observatório, ao longo dessa trajetória, ele acaba se colocando como um ambiente de experimentação também, né, de experimentação desses encontros, dessas aproximações, né, daí surgiu também um dos projetos que nós ainda executamos até hoje, que é o Cidades em Debate, que é a partir da escolha de determinados temas que são importantes, que são centrais, né, para a realidade urbana aqui do Cariri, sobretudo da região metropolitana. A gente tenta promover o debate chamando sempre alguém da gestão pública, um representante da sociedade civil, um especialista de alguma das universidades localizadas aqui, para debater aquele tema e, a partir do debate, também gerar alguns encaminhamentos, enfim. Ele se coloca muito como esse ambiente de experimentação mesmo, de processos, né, de aproximação da sociedade, entre organizações da sociedade civil e também dessa sociedade com os poderes públicos. Cleiton, você quer complementar alguma coisa no que o Ranieri disse? Não? Seguimos, então. André? Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui participando com todos vocês. Eu vou tentar não me alongar muito, mas no vídeo essas questões já ficaram claras, especialmente pelos projetos que estão sendo tocados pelo Observatório e que já vem de uma trajetória longa, né, de trabalhos em parceria com as organizações da sociedade civil ali, de fortalecimento, sobretudo, da política de garantia de direito da criança e do adolescente. Então, isso já ficou muito claro ali no vídeo, mas tem algo que vai além. E do engajamento dos alunos de graduação naquela disciplina, né? Mas tem uma coisa que vai além e que faz essa ponte entre extensão e pesquisa, que é do engajamento dos pesquisadores em campo, né? De um engajamento etnográfico bastante intenso e que permite também fazer essas pontes e fazer uma tradução. Eu acho que a tradução vai em duas vias, né? Tanto de trazer o conhecimento da universidade para as práticas, quanto o contrário, né? É uma relação de ganhos mútuos ali.
E aí, a partir dessas experiências conjuntas entre os pesquisadores e os atores, isso acontece muito naturalmente, até porque em muitos lugares essa participação da universidade é muito demandada, né? O espaço em que eu estou fazendo a minha pesquisa de dissertação, eu achei que eu ia ter muita dificuldade de entrar, e quase que me estenderam um tapete, assim, quando eu cheguei. Não, é muito bom, vem para cá, legitima a nossa ação. Claro que isso é problemático, não é muito fácil, né? Mas na chegada fui bem recebido. Então, essas experiências, elas são de interação, né? E de extensão, de fato, né? De interação com a comunidade, elas acontecem através desses processos mais institucionais, eu diria, do observatório, né, de projetos e tal, com muito destaque aí com a parceria com o ICOM e com o CMDCA, mas acontecem também de uma forma muito natural, né, nesse engajamento etnográfico das pesquisas, né? É o que eu tenho feito, é o que outros colegas fizeram na área de criança e adolescente, é o que uma colega fez na área de direito da mulher, né, participando do 8M e tal. Então, eu acho que deixar essas fronteiras entre ensino, pesquisa e extensão mais borradas, eu acho que facilita esse processo, né? Não no sentido de tornar uma bagunça, mas de fazer esses processos se alimentarem, né? E isso facilita a gente, isso não apareceu no vídeo, mas a pesquisa tem alguns momentos, né, de jogar com as escalas de análise, né, de entender a parte mais institucional de regulação da cidade, de entender as redes, mas também de adentrar as experiências. Então, isso nos auxilia bastante no processo de pesquisa, assim. Agora, como tem vários observatórios aqui, eu acho que todos vocês passam por isso. O observatório é uma dádiva, né? Porque nos ajuda a entender, mas é uma maldição também, né? Porque a gente está sempre correndo atrás. Os dados estão sempre mudando, a realidade está sempre mudando. Uma maldição no sentido de que é um trabalho, né? Nunca para, né? E aí vem novas pessoas, novos bolsistas, outros professores se somam e o trabalho continua. E eu acho que essa é uma forma, é uma resposta porque as pesquisas não podem ser tão estáticas, né? Parar e sumir, né? A gente acaba em campo criando um comprometimento com as pessoas, elas esperam um retorno, não dá para ir ali, coletar os dados, botar debaixo do braço e sumir, dar um beijo, tchau, né? Então, o observatório tem sido uma experiência importante nesse sentido, acho também. Bom, Carol, depois a Regina, Rafael, aí a gente tem o Edmir, e infelizmente a gente vai ter que ir fechando. Eu queria, enfim, ainda espero poder falar sobre esse ponto que o André trouxe agora, mas vou deixar vocês. Carol? Bem rapidinho complementar o que o André colocou, porque o que nos motivou na criação do observatório, que é também um laboratório, ele não é só um observatório, né, como falou Ranieri, achei bem, a gente é movido a isso, né, espaço de experimentação na cidade, e a ideia justamente é de fazer essa cartografia, né, das arenas públicas, essa etnografia das arenas públicas, cartografia porque é georreferenciado, então a gente consegue ver isso no mapa também, mas mais do que isso, não só uma análise estrutural, mas uma análise etnográfica, né? E aí eu acho que a grande contribuição nessa relação, Elisa, com a gestão pública, no sentido amplo da coisa, com a ação pública, né, é estabelecer para esses atores também processos, né, de sistematização, registro, reflexão, né, dessa historicidade desses processos, no que a gente chama de sistema de política pública, que a gente olha como sendo uma coisa só, né, mas que, na verdade, compõe essas diferentes arenas e essas redes que são múltiplas, como diz o André, que é difícil olhar para elas, porque elas estão se movendo o tempo todo. O próprio observatório, se a gente vê, ele se move mesmo, cada dia entra uma nova organização, outra vai morrendo, e assim, e a gente vai vendo. Então, a gente tem conseguido muita coisa, assim, justamente nessa interface, e através dos trabalhos, como disse André, produzindo também, como falou Ranieri, que acho incrível também o trabalho lá do Cariri, que é produzindo também, né, de algum modo, diagnósticos, produzindo, ajudando, né, no planejamento de políticas públicas. Então, em cada uma dessas arenas, hoje a gente está com 17 arenas que a gente tem buscado trabalhar, claro que algumas com trabalhos mais aprofundados, né, de mestrado, de doutorado, outras com trabalhos de TCC, mas a ideia do observatório é ser uma plataforma, né, que, na medida que ela tem continuidade, esse eu acho que é o grande desafio, como disse André, como é que a gente aguenta isso, né, com todas as dificuldades de fazer pesquisa no Brasil e de ter uma plataforma de pesquisa que seja mantida no tempo. Mas esse eu acho que é um patrimônio, né, da própria cidade, né, que fica
para a academia, mas fica para os próprios atores, né, para eles poderem se ver, se refletir sobre sua ação e pensar o que pode ser feito. Então, tem sido muito rico, assim, toda essa experiência. Regina, Rafael e Edmir. Um pouquinho Acho que o Edmir está aqui na nossa frente. Pela sequência das mãos. Oi. Não, então, mas eu falei com ele aqui no chat para fechar essa rodada com vocês, aí depois a gente abre e ele é o primeiro. Ah, tá. Rafa, você quer falar primeiro? Eu quero só pontuar um aspecto da pergunta da Elisa, né, sobre essa interação do observatório com a sociedade, porque eu, particularmente, eu estou mais para a parte de dentro, né, acho que a professora Regina tem mais propriedade para falar das iniciativas do observatório para fora, né, mas eu só queria pontuar duas coisinhas nesse aspecto, que eu acho que é uma coisa que vai um pouco de encontro com o que ele estava apontando, olhando assim para dentro, né, uma é que quando a gente estava fazendo esse mapeamento, né, dos observatórios, né, dos 23 municípios, a gente acabou tendo um pouco de contato com a prefeitura, no sentido de que algumas secretarias estão responsáveis por essa parte, porque tem alguma que a gente estava com muita dificuldade de conseguir saber aonde estava o diário, né? Então, a gente teve um certo contato com alguns setores das prefeituras, nesse sentido, e tem uma outra coisa também que, apesar de não ser um aspecto dessa relação com a sociedade, que eu acho que é interessante, que é o aspecto do aprendizado dos estudantes nessa parte da coleta e tratamento dos dados, né? Então, a gente está nesse processo, né, porque a gente não tem esse know-how, né, de como se coleta um dado em grande quantidade, né? Porque a gente está falando em coletar, de 2014 até hoje, todos os diários oficiais de todos os municípios, né? Então, essa parte do aprendizado do estudante, né, de graduação, de como ele coleta, como ele organiza o dado, como ele disponibiliza esse dado, né? Então, é um trabalho interessante, que apesar de ele não estar diretamente ligado com essa parte da interação com a sociedade, é meio que preparar as coisas para essa interação, né? É um pouco nesse sentido. Eu acho que as iniciativas mais relacionadas com a sociedade civil, acho que a professora Regina o NEP já tem uma certa contribuição nesse sentido, né, professora? E aí, assim, a importância que a gente tem destacado, porque as bolsas com as quais a gente tem contado, quando elas existem, porque para vocês terem uma ideia, toda a Unesp, todos os campi, conseguiram uma bolsa de PIBIC, que foi a nossa. A gente, festejou assim, porque foi quase o Oscar né? Porque, assim, os colegas aqui que são de federais não fazem ideia do que o nosso governador, defensor do Butantã, tem feito, ele e o seu partido, nas últimas décadas no Estado. Então, as estaduais, as primas ricas estão um pouco melhores, USP e Unicamp, em boa medida porque se articulam com a iniciativa privada. Nós, como um núcleo que se coloca numa perspectiva crítica, né, a gente tem alguns problemas aí. Então, a gente tem trazido essa questão do desenvolvimento das tecnologias, né, essa característica do PIBIT, e aí eu acho que é importante que se coloque isso também, do como muitas vezes nós das ciências humanas somos meio avessos, né, aos usos dessas tecnologias, porque assim, é uma coisa assim, né? Se eu tenho um grupo com uma perspectiva crítica, então eu não posso usar pesquisa quantitativa, georreferenciamento. Tem uns colegas que até torcem o nariz, né? A Carol está fazendo assim com a cabeça, né? Os elogios que às vezes a gente recebe por conta disso. Então, o que é muito ruim. Do outro lado, a Elisa conhece ali a região, então, quando eu ouvi o André falando assim, que nós somos muito demandados pela sociedade, nossa, eu fiquei com muita inveja, André, porque em Franca isso não acontece. Aliás, assim, agora eu me tornei francana, há uns 3 anos, eu mudei para cá. Então, estou conseguindo entender melhor a cidade e estou conseguindo fazer algumas conexões. Mas é até interessante vocês terem uma ideia, o último evento do NEPS foi sobre a racionalidade neoliberal do mundo atual. Aí a gente tentando patrocínio na cidade de Franca, que é uma cidade que votou em peso no atual governante, acima de 70% de voto. Então, assim, até o café que eu frequentava, tal, não consegui patrocínio, né? Fui gentilmente, olha, a senhora é muito legal e tal, muito bom que você venha no meu café, mas, né?
Então, é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, a gente mudou o horário das reuniões, o NEPS já tem 10 anos, nós vamos comemorar nosso aniversário dia 14, inclusive, fica aí o convite para todo mundo. Nós mudamos o horário das reuniões para a gente fazer às 5 da tarde, para ver se a gente tinha participação de gestores, né? E não tem. Os únicos que a gente conseguiu são alguns alunos que estão vinculados ao mestrado profissional de análise, planejamento e análise de políticas públicas, e aí eles vêm. Então, esse diálogo é muito ruim. Infelizmente, há um preconceito contra a Unesp na cidade. Nem sempre foi assim. Isso está mudando, felizmente, mas ainda tem. Do ponto de vista da articulação com a sociedade, porque acho que também isso não justifica, porque é o que eu sempre falo para os alunos, nós que temos que quebrar os muros, né? Não vamos esperar que eles quebrem. Mas os eixos estruturantes do NEPS, eles são desenvolvimento, democracia e justiça, e a questão da lógica participativa está sempre ali colocada nesse olhar da democracia, mas a gente tem feito pouco esse contato, de fato, Elise, e a sua provocação aí foi, assim, muito, muito interessante. Aí o que eu tenho tentado a fazer... o meu tempo aqui é muito curto, eu corro o risco de ser simplória. Mas, assim, o que eu estou tentando fazer? Como as coisas funcionam por aqui, contatos pessoais. Então, eu estou entrando em contato com o Conselho das Mulheres, com o Conselho Negro, sabe, do movimento negro, para fazer as coisas, para ir chamando esse pessoal. É um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que tem trazido algumas coisas. A outra questão, que eu acho que é mais também, que nos ajuda um pouco, não é justificar, eu estou reconhecendo que isso é ruim ainda, mas o OPS ele está vinculado ao NEPS, e dentro do NEPS nós temos feito uma pesquisa de análise de conjuntura, que é uma outra frente metodológica que a gente tem trabalhado. No que consiste a análise de conjuntura do governo Bolsonaro? Porque quando teve o golpe, a gente entrou em desespero, a gente ficou deprimido, mas aí quando entrou o Bolsonaro, a gente ficou deprimido de vez. E aí a gente falou assim, bom, o que nós vamos fazer agora? Chorar, né? Porque a gente estuda política social. Não, vamos mostrar para a sociedade que nós não somos um bando de comunista, maconheiro, a gente vai mostrar o desmonte. Então, por isso que a gente pegou a política de seguridade social mais educação, com um trabalho gigantesco que a gente pode apresentar numa outra ocasião, a partir de jornais e tal, de coletas de informações, para a gente trabalhar essa questão. Então, no OPS, a gente tem feito isso também, no sentido de tentar desenhar um pouco esse desmonte a partir dessas notícias. Mas aí, como a gente tem se dedicado mais a essa coisa da análise de conjuntura, tal, essas relações aí externas tá um pouco, né? Porque Carolina e todo mundo sabe, Paula, né, que a gente é bombril, né? A gente tem que ser secretária, a gente tem que ser relações públicas, a gente tem que ser orientadora, enfim, né? Não justificando nada, mas só para vocês conhecerem um pouco as aventuras aqui do artesanato intelectual no interior de São Paulo. Muito bom te ouvir, Regina, muito delicioso. Edmir, vou passar para ele, senão Edmir vai nos abandonar aqui. Cadê ele? Não vou abandonar, não. Só não vou abrir a câmera. Mas, então, eu sou aluno de doutorado aqui na Rural, no Rio de Janeiro, em Seropédica. Sou antropólogo e oceanógrafo. Sou bem multidisciplinar. E, bom, eu participei desse evento através de um convite que chegou pela Rede de Gestão Social e fiquei esperando, né, o painel de vocês, né, a mostra sobre observatórios, porque aqui na Rural a gente está iniciando um observatório territorial que se chama Observatório Territorial da Baía da Ilha Grande, que o meu orientador, o professor Lamonier, ele é uma das pessoas que está à frente, né, puxando pela Rural. A gente tem o Patrick, que é um pós-doc francês, que está aqui com a gente, e diversos outros atores, todos atuando sem bolsa, só através do trabalho voluntário, junto com uma gama de atores locais do território, que é aqui a Costa Verde, né, os municípios de Paraty, Angra, Itaguaí,
atuando junto como observadores, né? Então, a proposta desse observatório ela é bem trazer as pessoas do local para eles serem observadores e a gente pensar a questão do território a partir dessas pessoas que vivem neles, sendo que a gente está aqui mais fazendo um suporte. Lógico que tem diversas questões colocadas pelos outros observatórios que se apresentaram hoje, que a gente pretende desenvolver e gostaríamos muito de fazer trocas em relação a isso. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer um convite. Eu acredito que esses momentos, né, ainda mais agora na pandemia, e pelo fato das coisas serem não presenciais, a gente tem mais possibilidades de conexão. E, às vezes, a gente só se liga nos eventos, né? Então, esse evento foi uma surpresa muito gratificante para mim estar participando dele, e gostaria que isso fosse algo continuado. Pensando, inclusive, né, eu faço parte da comissão organizadora do próximo ENAPEGS, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social. E da gente manter esse grupo, manter esse diálogo e tentar, inclusive, criar nesse evento que vai ser em 2023, uma ponte para pensar os observatórios no Brasil como instrumento de gestão social a partir da extensão. Que, inclusive, esse vai ser o tema do próximo ENAPEGS, né? Como é que a extensão universitária ela se enquadra dentro da questão da gestão social. Certo? E da gente tentar criar um núcleo, um GT, voltado para essa discussão, incluindo não só 3 observatórios, mas puxando a rede de gestão social, né? E puxando outros observatórios no Brasil para a gente pensar isso como um instrumento de gestão social. E como a gente está conseguindo criar, de alguma forma, essa resistência através da universidade, para poder se pensar na aplicação, né, do conceito de gestão social. Então, era esse o convite. Sei que vocês devem comentar sobre isso. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail e queria muito pegar o contato de vocês, principalmente dos organizadores, que eu não conheço. Perfeito, Edmir. Olha, não poderia ser mais oportuna a sua fala, né? Fechando aqui essa nossa sessão, vou deixar uma última rodada ainda para todos que quiserem fazer um agradecimento, enfim, o que quiserem dizer, mas fantástico, Edmir, adorei a sua ideia, fiquei muito contente de você já encaminhar uma continuidade dessa nossa discussão e ampliando-a no âmbito do ENAPEGS, que fico muito contente que vai ser organizado aí por vocês, e já me coloco à disposição, e imagino aqui que os demais colegas aqui, enfim, que são também parte da rede de pesquisadores em gestão social, e realmente tem tudo a ver, assim, o Lamounier certamente vai ser parceiro também dessa ideia que você trouxe, e acho que é uma boa proposta para a gente pensar enquanto campo de públicas e ANEP-CP e RGS, da gente pensar em como fortalecer e trocar mais, né, nesse tipo de iniciativa de observatórios. Assim como vocês que estão criando agora, outros têm me procurado, imagino que vocês recebam muitas pessoas. Eu lembro que quando o Cariri estava fazendo, a gente conversou sobre essa experiência. Agora, uma colega da Unicamp estava me perguntando também outro dia. Enfim, tem várias iniciativas similares, e ainda tem aqueles, aí falando também com a Elisa, a Isabela, que são similares em termos de propósitos, mas que não estão dentro das universidades, mas que estão em outras organizações da sociedade civil, que fazem também trabalhos que conectam com o que fazem esses observatórios que a gente viu aqui hoje. E aí também fiquei pensando, né, a Elisa que já atuou junto à CNM, a Isabela com a Community, enfim, como é que a gente articula também com essa rede de organizações que também trabalha com produção de conhecimento, com monitoramento de políticas, com capacitação, com formação, para a gente potencializar aí os nossos aprendizados. Então, acho que, Edmir, adorei você fechar com isso. Agradeço muito, e de minha parte já está combinado. Vamos em frente aí para ver o que a gente vai fazer com isso. E aí eu acho que eu volto a palavra, então, primeiro para a Isabela e para a Elisa, para elas fazerem sua fechamento final, e depois só para quem, enfim, quiser fazer um agradecimento aí. Isabela? Obrigada, professora. Acho que, como a gente também já estourou o tempo, só agradecer de novo, né, o convite, o espaço. É muito legal poder participar de momentos como esses, né, que eu acho que a gente troca muito, aprende muito, né, e fortalece essas conexões, que eu acho que esses são os grandes objetivos, assim, o grande objetivo, né, da gente estar aqui
Então, essa ideia do Edmir, assim, é excelente, né? Conte comigo também. Aí, agora, né, que eu estou aqui também desse outro lado, né? Estou na academia ainda, mas também estou na sociedade civil, né? Estou no terceiro setor, né? Para também fortalecer cada vez mais essas pontes e conexões. Então, obrigada, gente, e novamente, parabéns. Pessoal, só agradecer mesmo, né? Acho que a gente está estourando nosso tempo, mas é sinal de que o debate foi bom e produtivo, né? Então, fazer meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? Nesse finzinho de tarde, compartilharam suas experiências. Eu acho que esse processo foi muito enriquecedor para todos nós, assim, né? Essa experiência de observatórios, principalmente, assim, eu dizia que era minha menina dos olhos, né, nos tempos da universidade, porque eu auxiliei, né, na criação ali do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal de Lavras, né, e hoje eles estão aí ganhando, enfim, o mundo, né. Então, eu fico muito feliz, e Paula, também cheguei, por exemplo, eu morei em Brasília, e aí eu tive contato com o Observatório Social de Brasília, que é desvinculado da universidade, embora tenha contato ali, não é ligado à universidade. Mas é isso, agradecer mesmo, eu deixei meu contato aí no chat para quem tiver interesse, enfim, achei muito legal a proposição do Edmir, acho que ele fechou com chave de ouro, né, e dizer para Regina, né, que eu compartilho, entendo tudo que você colocou sobre essa cidade média, né, que se comporta como uma cidade pequena, do interior, que realmente é muito resistente à universidade, que ainda não entendeu, né, a proporção e o benefício que uma universidade pode trazer para a nossa cidade, mas eu acho que é essa provocação que eu faço da gente, né, como você mesmo disse, a gente que tem que quebrar os muros e não o inverso, né? Mas conte com o meu apoio, assim, no que eu puder. Deixei meu contato no chat, vamos se falar no LinkedIn também, e agradecer a Paula pelo convite, né, para eu poder debater aqui com vocês. Agradecer a Isabela por ter dividido aí o debate comigo e a todos vocês que contribuíram com a gente. Muito obrigada. Gente, que demais. Olha, Edmir, você já tem aí a comissão organizadora pronta já do encontro aí que você quer fazer, já todo mundo se dispôs aqui, acho que seria incrível. Bom, eu queria dizer que em seguida a gente tem a mesa, às 18h30 a gente tem 3 mesas muito legais, depois a gente tem sarau, ainda hoje à noite. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou no sarau, e espero que a gente possa se ver lá também para, né, aproveitar muito da beleza, da riqueza também desse encontro sediado online em Salvador, na Bahia. É online, mas é na Bahia, e a gente precisa, né, Carol, minha colega, Ranieri, que de Bahia, a gente precisa vivenciar isso, como estamos vivenciando. Então, acho que é importante também, não só a gente ficar aqui conversando, debatendo, né, mas a gente se encontrar também nesse espaço do sarau. Alguém gostaria de se despedir antes da gente fechar? Ou... Só dizer que o sarau foi lindo ontem, gente, não percam o sarau, porque foi demais. Artistas incríveis e com histórias de vida maravilhosas, então, se puderem assistir, recomendo. Então, pronto, vou convidar todos para nos vermos mais tarde no sarau, e amanhã continua, né, e até breve. Muito, muito obrigada a todos aqui presentes, e sigamos. Fiquei muito, muito feliz mesmo de ter esse momento aqui da mostra, me deixa alegre e esperançosa. Vamos em frente. Edmir, até breve, hein? Vamos lá, nos encontramos. A gente se encontra no Enapegs. Nos encontramos lá. Já vou criar aqui um grupo de e-mail para a gente conversar. Combinado. Oxalá presencialmente, né? Fica a palavra aberta aqui enquanto a gente vai fechando. Quem quiser, eu fecho, mas fica aberto aqui se alguém quiser ainda falar alguma coisa informalmente. Fique à vontade. Ô, Paula. Oi, ia te perguntar onde é que você estava. Pronto, eu estou aqui. O Léo está indicando aqui a gente, quem puder, na verdade, abrir as câmeras para a gente fazer um print aqui, um registro, ver se é possível. Maravilha, maravilha. Vamos sim, quem puder. Vamos. Vamos lá.
Pronto. Ok, pessoal? Pronto. Obrigada. Tudo certo, né, dona Elisa? Você vai interromper a gravação? Sim, vou Muito interromper. bom. Obrigada, Maravilha. gente. Mas a gente pode dizer que Franca está disputando com Santa